Levante a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, diminua o teu servo. Fale forte: diminua o teu servo. E que tu cresças, assim como foi com João Batista. Usa ele na autoridade do teu Espírito, para que eu ouça uma palavra que venha do teu trono ao meu coração, e que eu receba o teu poder, a tua graça e a bênção de ser a própria bênção, porque tu, Senhor, habitas em mim. Eu recebo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus e a graça do nosso Senhor Deus Pai esteja com vocês. E que hoje vocês tenham muita vitória e bênção. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho problema. Para mim poder ler e pregar, eu tenho que abrir duas Bíblias. Tenho que abrir a Bíblia em japonês para ver o que significa, para depois traduzir em português. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero anunciar à igreja para que consiga abrir o João 4. Por enquanto eu vou dar só o capítulo. João capítulo 4. Aqui está escrito no título: a verdadeira adoração. Nós precisamos adorar a nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. 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 Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? O que o Pai diz aqui? O nosso Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Não aqueles adoradores que só sabem adorar quando está no culto da igreja. Não só porque nós seremos obedientes só apenas quando está dentro da igreja no culto. Esses não são os verdadeiros adoradores. O que a palavra diz aqui? Por que Deus mandou escrever? Procura verdadeiros adoradores. Porque, infelizmente, nesse mundo tem milhares falsos adoradores. A igreja concorda? Então,
gostaríamos que todos os irmãos e irmãs dessa igreja, que sejam verdadeiros adoradores de Deus. Aleluia! Bom, essa palavra não é realmente a pregação de hoje, mas Deus mandou que eu louvasse esse louvor a Ele e anunciasse essa palavra de Deus para a igreja. Aleluia. Então eu gostaria que a igreja seja a ovelha aqui na igreja, ou na rua, ou na sua casa, ou no seu emprego. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que ser filhos de Deus, os verdadeiros adoradores. Nós não podemos ser lobo, mas infelizmente tem irmãos que quando vira a costa para a igreja se torna lobo. Só sabe se alimentar carne. Não sabe se alimentar com aquele pasto como ovelha se alimenta. Muitas das vezes, aleluia, esse lobo tem vontade de ser ovelha. Bispo. O bispo já deve ter visto esses casos. Muitas das vezes, a igreja o lobo tem vontade de ser ovelha. E ele luta, ele empenha o corpo dele para conseguir ser ovelha. E vem para a igreja, se alimenta com palavra de Deus. Aleluia! Mas eu acho bonito esse esforço desse lobo. Mas infelizmente ele fica 2, 3 dias se alimentando de pasto. Mas quando chega no 3º, 4º dia, ele não aguenta mais e procura comer a carne, fazer a própria vontade dele. Aleluia. Sabe por que é isso? Essa senhora que está sentada aqui no lado de um senhor que parece que tem cara de japonês, que todo mundo chama de japonês para ele, ela mesmo me alertou ontem, e é verdade. Um dos piores inimigos do nosso corpo é a nossa carne. Aleluia? Porque tem muitas das vezes que nós não sabemos controlar a vontade da carne. Essa palavra realmente foi a minha cunhada realmente que me despertou, porque Deus mandou ela me falar isso, mas isso é verdade. Eu não vou pedir para que a igreja abra, mas se quiser abrir, se der tempo, pode abrir. Uma parte que eu vou citar agora é 1 Coríntios capítulo 9, 23 e 27. Aqui está escrito: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Essa parte, esse primeiro versículo que eu li, é assim que muitos lobos empenham próprio seu corpo para ser cooperador, ou para ser então melhor um servo de Deus. Mas mesmo assim muitos conseguem, muitos não conseguem, porque ele é derrotado na vontade da carne. Aleluia. Versículo 24: não sabeis vós que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. É verdade, né? Aqueles atletas que correm na maratona,
pode ser 50 corredores ou 120 corredores, mas quem leva prêmios, apenas uma pessoa leva o prêmio. Versículo 25. Todo atleta em todo se domina aquele para alcançar uma só coroa corruptível. Veja bem, nós, porém, a incorruptível, assim corro também eu, não sem a meta. Sim, luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduz a escravidão, para que, tendo pregado a outro, e não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aleluia. Amém, igreja? Nós realmente estamos na maratona. Estamos na maratona desse cristianismo. Mas aí nós temos diferença com pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Porque as pessoas que já aceitaram Jesus, que já se batizaram, que é obediente na palavra de Jesus, que anda no caminho da salvação, que anda na palavra da verdade, todos nós conseguiremos a coroa incorruptível. Aleluia! É essa a diferença de um cristão e não cristão. Ouviram o que eu falei antes? Mais de 100, 120 ou então 200 ou 1 milhão de pessoas saem na competição para ganhar o primeiro lugar, para pegar aquela coroa com um ramo de... Como é que diz aquele ramo? Suponhamos que seja um ramo de uma rosa. E quando consegue ser classificado, que é o campeão, coloca aquele coroa na cabeça dele. Mas essa coroa perece, acaba, murcha, acaba e é jogado no lixo, depois é tocado fogo na lixeira. Mas a nossa coroa é incorruptível. Todos nós ganharemos esse coroa incorruptível. Mas para isso, realmente, nós temos que andar através da palavra de Deus. Aleluia! Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Eu gosto dessa igreja porque eu vejo todos eles são humildes, sinceros a Deus. Seja obediente a Deus, igreja. Seja obediente a Deus. Se eu tiver enganado, me perdoe, mas acho que era no Deuteronômio capítulo 28. Deus fala assim: se tudo que Deus mandar, ou seja, é o mais simples, que nós seremos obedientes à palavra dele, como ainda agora no início eu falei para os irmãos, que seja na cidade, ou seja no campo, seja onde nós estivermos, nós seremos abençoados. Mas ao contrário, mais aí adiante, parece que de versículo 16 em diante, se eu não tiver enganado, se estiver enganado, me perdoe, está ao lado contrário desse bênção. Se vocês, ou melhor, se nós não formos obedientes a Ele, Deus vai deixar cair a ira dele. Vem tudo enquanto é a maldição em cima de nós. Então eu quero pedir para a igreja, para nós levarmos uma vida, suponhamos, tem irmão que vive 80 anos de idade, outro irmão
90 anos de idade, outros 100 anos de idade nós vivemos. É muito difícil um ser humano passar de 100 anos, mas tem alguns que realmente vivem. Mas quero deixar essa palavra para a igreja. Se é para nós vivermos 80 anos, não é melhor a gente viver feliz, com muita paz, do que viver infeliz? Quem concorda com essa palavra? Quem concorda, levantar as mãos. O que adianta nós vivermos uma vida triste, sacrificado, vivendo 80 anos de idade? Mas antes nós vivemos 80 anos de idade com paz que o nosso Jesus dá para nós. E com muita prosperidade, fidelidade e felicidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu entrei numa parte das palavras, mas na verdade, eu tenho que me apresentar aos irmãos. Eu sou nascido no Japão. E morei alguns tempos aqui no Brasil. Apesar que meu português é um pouco puxado, mas dá para transmitir. Quem tem o Espírito Santo de Deus no coração, dá para entender, nem que a pronúncia for meio errado, mas vocês dão para entender. Porque nosso Deus só é um. Nesse mundo tem várias linguagens, mas a palavra de Deus é um só, é internacional. Aleluia. Então, atualmente, eu estou vivendo e trabalhando no meu país. E eu vim, desta vez, ao Brasil, ao Manaus, na verdade, para mim renovar o meu visto aqui no Brasil. Mas a situação financeira não está tão fácil. E eu já tinha até comentado com a minha esposa, disse: eu prefiro perder esse visto no Brasil. O visto não me interessa, porque se um dia eu quiser entrar no Brasil, aquele Senhor Todo-Poderoso vai me guiar ao Brasil. Aleluia. Aleluia. Então, a minha intenção era isso, de não vir mais. Mas Deus falou: vá, não temas, vá e leva a palavra para o povo do Brasil. Aleluia. Por isso que daqui, amanhã, depois da manhã de madrugada, eu estou viajando para o Pernambuco. E quando voltar, eu vou mais em 2 igrejas que eu estou praticamente já agendado. Amém? Aleluia. Se não fosse o nosso Deus, nem eu, nem vocês não estariam hoje aqui. Aleluia. É Deus que nos dá poder, Deus que nos dá sabedoria, Deus que nos dá saúde. Eu era um ímpio, parece um Satanás. Pode perguntar aqui para minha cunhada, meu cunhado, minha filha, o meu neto, que ainda era pequeno, mas ele deve ter alguma lembrança. Eu era um Satanás, ninguém olhava para a minha cara, porque eu tinha cara de gente muito ruim. Desculpa da palavra, mas parece que tinha um cara de mafioso, um cara de bandido. Todo mundo evitava de olhar para a minha cara, porque eu tinha um cara de diabo. Mas o nosso Deus é tão poderoso, misericordioso, que Ele cura, transforma e salva qualquer um de nós, igreja. Apenas falta fé em cada um de nós. Mais fé. Eu não estou dizendo que vocês não têm fé. Toda a igreja tem fé, bispo. Todos nós temos fé.
Mas muitas das vezes ainda falta um pouquinho, aumentar mais um pouquinho da fé. Porque a fé, só a fé, não funciona. Nós temos que ter fé e ação. Quem apenas tem só fé, nunca poderei falar, digo, pastor, eu tenho fé. Tudo bem, pode até falar, tenho fé. Mas é que a bênção é muito pouco, muito pequena. Muitas das vezes, muitos irmãos da igreja falam desta maneira: pastor, eu sou crente, eu oro, eu clamo a Deus, mas Deus não me atende. Por quê? Porque só a fé, Deus não está satisfeito. Nós temos que, a fé tem que ser acompanhado com ação. A igreja, eu sei que a igreja está ciente sobre a obediência. Obediência que está escrita aqui na Bíblia é geral. Não é só porque o bispo falou, igreja, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Não é só isso. Tem que ser realmente obediência total, o mandamento como está escrito aqui na Bíblia. Aí a igreja vai receber e vai sentir a bênção que Deus está dando para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no Isaías capítulo 59. Se aqueles que quiserem abrir, pode abrir. Isaías capítulo 59. Está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Amém? Quantos dizem amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, nas muitas igrejas onde eu visito, pastor, mas eu oro tanto, eu me coloco de joelho diariamente, eu faço aquela oração diária, e Deus não responde. Está vendo como está escrito aqui no Isaías capítulo 59? Não é a mão dele que está curta para tirar você da treva. Não é o ouvido dele que está surdo, que não está escutando o seu oração, é o seu pedido. É a nossa iniquidade que está impedindo que Deus estende a mão para nós. Aleluia! Nosso Deus é misericordioso e Ele tem um grande amor por nós. Ele nunca vai desistir de chamar qualquer um de vocês para perto dele. Ele nunca desistirá. Mas é que muitos seres humanos são teimosos. Não querem ouvir quando Deus diz: venha cá, venha a mim, que eu te livrarei de todos os pecados. Mas muitos não ouvem a voz do Senhor Deus. Por isso que Deus não quer atender a nossa oração. Então vai, anda com fé e ação.
E ver se Deus não vai responder logo, logo. Uma vez, quando deu crise lá no Japão, eu fui um dos dispensados. Aí vivi 6 meses no seguro de desemprego. Mas, tempo todo, eu estava à procura do meu emprego. E nada de conseguir. Nada de conseguir. Sabe o que eu fiz? Fiz um propósito com Deus. Subi 7 semanas na montanha. Joelho na pedra. Se vocês quiserem ver, eu mostro meu joelho. Meu joelho é todo preto por causa de me ajoelhar. Para mim não importa. Pode ser no asfalto, pode ser no barro puro, pode ser na pissarra. Quando preciso, eu ponho o joelho no chão. Aleluia! Façam isso aquele que precisa de emprego. Façam isso aquele que precisa de ser curado. Vê se Jesus não vai responder para você. Claro que vai. E tem mais uma parte para contar. Esse é um dos meus testemunhos, mas o melhor vai ficar para final. Aí, contudo, toda semana, eu subindo a monte, ajoelhar nas pedras e orando, Deus falou: te esforça que te ajudo. Não sei se foi na 4ª semana ou 5ª semana, eu não posso falar firmemente para vocês porque eu não tenho muito bem lembrança. Mas Deus falou: te esforça que te ajudo. Aí quem me acompanhava nessa batalha foi um dos missionários. E na época eu era apenas presbítero. Aí sabe o que esse missionário me falou, bispo? Ele falou assim, disse: presbítero, você tem uma fé muito fraca. Por que você está fazendo isso? 7 semanas no monte pedindo emprego para você. Deixa por conta de Deus. Aí eu respondi. Digo: missionário, assim você já está me julgando. Não é isso que o nosso Deus ensinou. Nós não podemos julgar ninguém. Mas a tua fé é muito fraca, ele falou para mim. Porque você anda, além de fazer esses propósitos de 7 semanas, ainda você anda atrás do emprego. Você procura através de telefone, você vai diretamente na firma e pede. Aí eu falei para ele, disse: Deus ajuda, mas aqueles que realmente são esforçados. Aleluia. Vocês pensam que se vocês ficar sentados no sofá das casas de cada um de vocês, comendo o que tem dentro de casa, café da manhã, almoço, janta, e só se prostra e vai orar, vocês pensam que Deus vai ajudar? Não vai ajudar. Para Deus ajudar cada um de nós, nós temos que fazer a nossa parte. Muitos falam assim: o pastor da tal igreja orou sobre isso e até hoje ainda não arrumei emprego, até hoje a minha irmã não foi curada. Sabe por quê? Porque falta de fé naquela pessoa. O que aquela mulher que sofreu durante 12 anos, não foi? 12 anos de hemorragia. O que ela fez? Porque ela era obediente. E desde antigamente era cria na verdade do Senhor Jesus. Aí ela sempre tinha na mente: com essa minha fé, se tiver ação, com certeza Deus vai me curar. Ela tinha essa fé. Se nem que Jesus
não tocar em mim, mas eu vou tocar na orla dele. Aí na hora que a mulher, cheia de hemorragia, que foi enganada durante 12 anos pelos médicos, como vocês são cientes dessa palavra, quando tocou na orla do Jesus, Jesus sentiu que ele perdeu a força, saiu a força do Jesus. Aí ele queria que o discípulo achasse quem foi que tocou no Jesus, mas isso não é o caso. Aí Jesus encontrou esta mulher, e mulher mesmo falou que foi ela que tocou. Aí o que Jesus disse? Filha, foi tua fé que te curou. Não é assim que está na palavra? Jesus não manda escrever o que não aconteceu na vida dele. Ele só mandou escrever a verdade. Por isso que nós temos que caminhar nessa palavra, através da palavra dele, porque é necessário para quem é crente. E então, primeiro emprego que ficou de me aceitar, ficou de me dar resposta, já estava 90% quase confirmado. Apenas disse, não, mas eu sou o diretor, mas quem comanda aqui é o meu filho, que ele é o diretor. Não, ele é o gerente. Então, depois eu ligo para você. Aí eu fui em mais alguma fábrica. E não tinha. Aí quando chegou a tarde, veio o telefonema desse tal firma, que ele tinha prometido para mim que ia dar resposta de sim ou não. Aí eu fui negado. Não temos vaga por enquanto. Mas sabe por quê? Porque Deus estava no meio dessa procura de emprego. Aí eu só ia ganhar 800 ienes. Veja só, 800 ienes. Aí quando eu recebi essa resposta, bispo, eu levantei, peguei o telefone novamente e liguei para tal empreiteira, que um dos amigos tinha me dado. Ou, não, se não me engano, parece que foi a minha esposa que me deu, não lembro muito bem. Aí eu liguei, e quem me atendeu foi o próprio diretor da firma, da empreiteira. Ele disse, pode vir, tem vaga. Mas aí eu já fiquei desconfiado, pela minha idade. Eu disse, diretor, eu tenho tal idade. Na época parece que tinha 62 anos, ou era 61 anos. Disse, mas eu tenho 62 anos, você vai me aceitar? Aí ele falou, vem aqui que nós vamos conversar e você vai trabalhar. Aí ele marcou 9 horas da noite, para ir entrevistar com ele. E ele olhou assim para mim, você tem vontade de trabalhar? Eu liguei para você porque realmente eu estou atrás do emprego. Será que você vai dar conta? Com Deus eu vou dar conta. Realmente era um tipo de serviço muito duro. Pegar a barra de ferro, carregar de um lado para outro, pegar aquela furadeira elétrica, começar a furar uma das peças, mas era peça de 5 metros, 6 metros, para pegar de 2 pessoas e coloca para lá, coloca para cá. Eu tinha hora que não aguentava mais dor na coluna, porque eu tenho problema de coluna. Mas o Deus nunca me deixou sozinho. Te esforça que te ajudo. Sabe por que eu ganhei esse emprego? Porque esse emprego era de 1.200 ienes. O primeiro emprego, que já estava quase certo, era apenas 800 ienes. Quantos tem de diferença? 400 ienes. Por isso que a palavra de Deus fala, povo de Deus. Deus, quando dá o bom e do melhor para cada um de vocês. Ele nunca dá pelo meio, ele dá completo. Amém? Aceita essa palavra. Tenha fé, porque é verdade. Ele nunca dá as coisas por metade.
Olha só, se aquele primeira firma que eu fui, se me aceitasse, eu já estava realmente muito preocupado, então eu teria aceitado aquele emprego de 800 ienes. Mas Deus digo, não, isso aí é muito pouco, não dá para você viver. Por isso que mandou aquele ímpio negar a vaga para mim. Aí por causa que negaram, eu procurei outro lugar, Deus me deu o serviço que ganha 1.400 ienes, aleluia. Por isso que ainda agora eu falei para a igreja, Deus fala, te esforça que te ajuda. O que adianta a pessoa estar dentro de casa, só porque tem uma sobrinha da economia, um sobra da economia, está deitado no sofá, assistindo uma televisão, tomando um geladinho, e disse, Deus me dá um emprego, pelo amor de Deus, eu vou passar fome. Será que Deus vai dar? Claro que não vai dar. Foi isso que eu fiz. Eu fiz a minha parte. Aí o Deus fez a parte dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se vocês forem obedientes na palavra dele, o que vocês pedirem, seja feito. Mas peça em nome de Jesus Cristo. Peça em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo fala, se não for por mim, não vai ao nosso Deus Pai. Desculpa do meu português, porque é um bocado atrapalhado, mas dá para vocês entenderem. Mas é verdade. Se a gente não pedir no nome do Senhor Jesus, Deus não vai nos dar, não vai nos responder. É a mesma coisa na fábrica que vocês trabalham. Primeiro você tem que obedecer, atender o que o líder daquela seção pede para vocês fazerem. Aí esse líder vai, fala para o chefe mais alto do que ele, daí vai para o dono da fábrica. Nunca nós podemos ir diretamente ao dono da fábrica querer notificar alguma coisa. Primeiro nós temos que notificar o líder daquele setor, depois o chefe geral da fábrica e depois o diretor. Assim mesmo, o nosso caminho de salvação. Primeiro nós temos que atender a Jesus e aí depois ao Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Eu sei que vocês estão cansados, tem muitos irmãos que é apenas um dia de folga na semana. Tem alguns irmãos que é 2 dias na semana. O pior é o dono de casa que nunca tem folga. Tem muitos varões que falam assim, mas pastor, eu já estou cansado, quero ir embora. Às vezes não fala, mas o coração dele está batendo, eu quero ir embora. O culto atrasou 15 minutos, atrasou 20 minutos. O coração está batendo, está aperreando ele. Por quê? Porque eu trabalho amanhã, eu trabalho 6 dias e folgo um dia. Aí o que eu vou responder? E a tua esposa? Além de trabalhar no emprego afora, ainda chega em casa, cuida da criança, faz a comida do dia e não tem nem um dia de folga. Aleluia. Jesus não discrimina ninguém. Pode ser mulher ou homem, ele ama por igual.